Meus irmãos, nós, no nosso culto do Evangelho no lar, em nossa residência, nós estamos realizando mais uma reunião da Cruzada contra as Drogas. A Cruzada contra as Drogas tem o objetivo de esclarecer os dependentes químicos da grandeza que nós somos. Porque nós sabemos, associada com a doutrina espírita, que o espírito é um missionário de Deus, é um co-criador. Que o espírito encarnado está a serviço de Deus, trabalhando os seres que viverão a eternidade. Sabemos muito bem que, sem um conhecimento claro e preciso do objetivo que estamos todos nós encarnados, fica muito difícil de sair da dependência química. Porque nós sabemos que quando nós usamos os tóxicos, principalmente os alucinógenos, nós percebemos o outro lado da vida. E sabemos que todos nós somos espíritos há milênios, que já vivenciamos por um número incomensurável de encarnações, mas que Deus, na sua bondade infinita, deixou todo esse pretérito nosso minimizado no nosso subconsciente, porque nós sabemos claramente que seria impossível nós estarmos encarnados relembrando o nosso pretérito, porque sabemos que nós começamos a construir um corpo físico para nos expressar nos seres ínfimos e que através de milênios todos nós, na condição de um missionário de Deus, de um servidor de Deus, transformando seres que viverão a eternidade, formamos o nosso corpo físico constituído de células que são trilhões de seres vivos que sofrem as nossas impulsões mentais e que um dia chegarão aonde nós nos encontramos. Meus irmãos, todos nós temos que sentir glorificados, honrados, quando conhecermos que estamos a serviço de Deus, que estamos transformando seres que viverão a eternidade, que há milênio sobre ordens de Deus, nós estamos trabalhando esses seres que prosseguirão na escala evolutiva e que um dia chegarão onde nós nos encontramos. A doutrina espírita ainda nos explica que esse é um débito nosso. Todos nós fomos auxiliados para que chegássemos na condição de espírito. E agora nós temos o dever de saldar o débito daqueles que nos auxiliaram, aceitando a encarnação. Então, aceitando a encarnação, nós vamos entender a razão de não fazer uso de tóxico alucinógeno, porque nós sabemos que o espírito, quando principia a sair do corpo físico, começando a perceber a vida espiritual, é tomado de uma grandeza incomensurável. Aí então, ele não vai querer permanecer no corpo físico. Meus irmãos, mas tudo é raciocínio, tudo é pensamento. Nós podemos, num estado de lucidez, sentir engrandecido se nós soubermos
que somos um missionário de Deus, que estamos a trabalho de Deus, que estamos transformando seres que viverão a eternidade, que somos seres muito importantes, tanto na lucidez, no corpo físico, sem fazer uso de drogas, nós podemos sentir engrandecidos. Se nós tivermos uma fé que raciocina, uma fé que entende a grandeza que somos, uma fé que nos coloca na superioridade, que mostra-nos claramente que somos filhos de Deus, que existimos e movemos em Deus, que estamos a trabalho de Deus encarnados na Terra, que viveremos a eternidade, que já vivenciamos milhares e milhares de séculos para chegar aonde nós nos encontramos e continuaremos a prosseguir nessa evolução até chegar na superioridade que Deus programou para todos nós. Então, aceitemos a vida sem querer fugir dela através dos tóxicos. Vejamos a grandeza que somos, vejamos como um missionário de Deus, como um co-criador, como um espírito profundamente importante, servindo a Deus já há milênios. Entendendo essa grandeza que somos, nós não precisaremos de fazer uso de tóxico, porque nós sabemos que quando nós usarmos um tóxico, nós estaremos destruindo esses seres que estão sobre o nosso comando, essas células, e que essas células, quando no uso de tóxico, nos libera o espírito. Ora, nós sabemos que todos aqueles que estão alcoolizados caem no chão, praticamente desacordados. É porque o uso de tóxico principia o desencarne. O espírito começa a sair do corpo físico e nós perdemos a locomoção, a direção do nosso corpo físico. Nenhum de nós precisa estar embriagado, precisa estar dopado ou precisa estar drogado para sentir a felicidade. Se compreender através do raciocínio a grandeza que é, a missão importantíssima atribuída por Deus para todos nós, que Ele confiou em nós e nos deu uma missão sublime com esses seres que nós transformamos nesses trilhões de células, ou que transformamos também quando respiramos ou quando alimentamos. Então somos muito importantes. Não podemos, de motivo nenhum, fazer uso de tóxico, porque quando nós fazermos uso de tóxico, nós perceberemos as nossas vidas pretéritas e sabemos que todas elas estão minimizadas no nosso subconsciente, que Deus, na sua bondade, deixou essas vidas nossas minimizadas, porque nós não podemos lembrar as vidas anteriores nossas. Sabemos que nós passamos em todas as formas de vida para construir um corpo humano como o que estamos expressando. E quando fizermos uso de tóxicos, nós regressaremos nas vidas anteriores e poderá que nós troquemos a personalidade. Poderemos sair na personalidade representada aqui agora e voltar totalmente louco, porque voltaremos muitas vezes até não ser irracional, ou poderemos de outras vezes trocar até a nossa sexualidade, porque nos ensina a doutrina espírita que vez nós nascemos no sexo masculino, vez no sexo feminino. Então não vale a pena, meus irmãos, fazer uso de tóxico, procurar através da destruição que traz doenças gravíssimas quando nós usamos os tóxicos e destruímos essas células que estão sobre o nosso comando, gerando a nossa morte física na encarnação,
a qual levaremos as consequências para as encarnações subsequentes. Procuremos assentir na lucidez. Um missionário de Deus, um privilegiado, com muita honra, por Deus ter confiado em nós e nós estarmos a seu serviço, acordando aqueles seres que estão nascendo para a eternidade. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que nós aceitemos a vida e que jamais queiramos deixar essa missão gloriosa que Deus entregou a todos nós, porque só através da encarnação nós daremos um passo em direção à superioridade maior marcada por Ele. Que saibamos transmitir todas as nossas expressões através do amor que engrandece esses seres, que educa esses seres e gera para nós um corpo físico perfeito. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos. Que assim seja.